Olá, alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham curtido bastante as férias. Claro que a gente vai ter as nossas lives ainda essa semana, mas eu já estou gravando o vídeo para vocês. Espero que vocês estejam bem, né? E que o conteúdo das células não tenha assustado tanto, porque a gente vai usar bastante esse conteúdo das células agora, daqui para frente, para construir bastante dos conceitos científicos que a gente vai trabalhar sobre corpo humano, tá? Então, é importante a gente entender, né, que o nosso corpo ele é construído por células. As células, né, vão se juntando e formando outras partes do corpo. Então, a gente tem um nível hierárquico, vamos colocar assim, um nível de organização desde célula até o nosso corpo inteiro, tá? Então, eu fiz uns desenhos aqui atrás, vocês estão vendo, né? Não são os desenhos mais bonitos do mundo, né? Mas eu acho que vai dar para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, partindo da célula aqui, ó, uma única célula, né? É a unidade fundamental de um ser vivo, né? Então, para o ser vivo ele ser vivo, ele tem que ter uma célula, com uma exceção dos vírus, que daí a gente trabalha melhor quando a gente estudar os vírus mais lá para frente. A gente tem a célula, né? E ela vai se agrupar em várias células. Então, um conjunto de células que estão trabalhando juntas para uma única função, nós chamamos isso de tecido. Opa, tecido. Então, célula, um conjunto de células forma um tecido. Vários tecidos diferentes que exercem funções diferentes, nós vamos falar que essa junção de tecidos vai ser chamada de órgão. E essa palavra vocês já conhecem porque vocês já estudaram, né? Lá com a professora do ensino dos anos iniciais, né? A questão dos nossos órgãos internos. A gente vai ver bastante essa questão dos órgãos e as funções e como eles são construídos, quais tecidos constroem eles a partir daqui para frente, tá? Então, os órgãos, né? Obviamente vão formar os sistemas do nosso corpo e os sistemas vão formar um organismo, tá? Então nós temos esse nível hierárquico. Olha lá, ó. Uma célula se junta, forma um tecido, vários tecidos se juntam, formam um órgão, vários órgãos se juntam, formam um sistema, e todos os sistemas do nosso corpo, o sistema nervoso, digestório, urinário e assim por diante, né? Formam o nosso organismo, tá bom? Então, esse é a principal, os níveis de organização dos seres vivos. A gente vai ver que continua mais lá para frente, né, do organismo para lá. A gente vai ver que ainda tem uns outros níveis de organização, só que daí a gente deixa para o sétimo ano. Aqui a gente vai focar no nosso corpo agora. É isso que é importante. Até o final do ano, tá? A gente vai falar do nosso corpo, tá? Então, para começar, a gente vai falar dos tecidos e os vários tipos de tecidos que nós temos no nosso corpo, tá? O primeiro tecido é o tecido epitelial. Então, lembrando, célula, uma célula só, aquela que a gente estudou, a célula do animal que tem no nosso corpo, né? A célula animal, ela tem todas aquelas organelas que realizam todas aquelas funções, mas se eu tenho uma célula que se junta com outra e vai exercer uma função, nós vamos ter outros tecidos, tá? Então, aqui, tá? Importante, tá? Eu vou focar aqui em tecidos do corpo humano, tá? Ano que vem a gente fala de tecidos de planta, a gente pode ir ao longo dos anos, né? Falar de outros tecidos, mas aqui, esses tecidos que nós vamos ver, os 4 tipos de tecidos principais que eu vou falar aqui, acontecem no nosso corpo, nos seres animais, vamos colocar assim, tá? Então, o tecido epitelial é um conjunto de células que estão bem juntinhas, bem agarradinhas uma na outra, tá? Então, vamos pegar aqui, eu vou desenhar assim, ó, como se estivesse exatamente desse jeito aqui, só que ela tá bem grudadinha, tá? Quase não deixando espaço. Porque epitelial, ó, epitélio vem de pele, ela reveste, tá? Ela reveste as coisas do nosso corpo, tanto por fora quanto por dentro, tá? Então, nosso corpo lá que tá oco por dentro, né? Tem o espaço para os órgãos.
esse tecido epitelial vai revestir por fora, mas também vai revestir por dentro, tá? Então esse tecido epitelial ele tem essa função de revestimento, de proteção, tá? De separação, tá? Essa é a função do tecido epitelial, separar as coisas, separar os órgãos, separar o meio interno do meio externo, ou o meio externo do meio interno do corpo, porque lá dentro, né? Vamos colocar, é meio difícil a gente pensar assim, né? Mas olha só, aqui meio interno do vidro para o meio externo, né? Porque está aberto aqui ainda, né? Para o vidro que é interno. Olha só, interessante esse ponto de vista, né? Muitas das coisas que a gente observa na nossa vida depende do ponto de vista que a gente observa, né? Embora isso aqui, né, seja dentro do copo, né? Ainda está pro lado de fora, olha só. Né? A gente vai ver bastante disso ainda, tá? Então esse é o tecido epitelial. Células bem grudadinhas uma na outra que vão separar as coisas. Tem uma função do tecido epitelial que o tecido epitelial ele pode, tá? Não é sempre, tá? Mas ele pode, tá? Sofrer umas dobraduras, tá? Então é como se o tecido epitelial ele fizesse... Opa, vamos colocar assim, ó. Assim, e aí ele sofre uma dobradura aqui assim, e aí ele faz uma cavidade nele, tá? E aqui vai ter outra, aqui eu não vou conseguir desenhar tudo por falta de espaço, tá? Ele vai acabar tendo uma cavidade aqui, que é claro que vai continuar aqui assim, né? Mas fazendo uma bolsinha aqui, e essa bolsa a gente chama de glândula, tá? Essa bolsa que a gente chama de glândula, tá? Pode secretar substâncias. Pensa assim, a nossa pele, que tem bastante tecido epitelial aqui por fora, assim, né? Ela tem as glândulas sudoríparas que liberam suor, tá? Nós temos as glândulas lacrimais que liberam lágrimas e nós temos várias glândulas no nosso corpo que vão secretar substâncias, tá? Então, é função do tecido epitelial também secretar essas substâncias quando necessário, tá? Então, sempre que nós falarmos de glândula, está ligado a tecido epitelial que sofreu essa dobradura e fez essa bolsa que vai produzir uma substância para ser secretada, né? Que vai ser liberada aqui para fora do tecido epitelial, tá bom? Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, eu sempre falo assim para os meus alunos para ficar mais fácil de entender, tá? Mas não é regra, tá? O tecido conjuntivo, ele ocupa espaço, ele preenche, tá? Então, nosso corpo, ele tem todo esse corpo aqui, né? Os órgãos e tudo mais, mas entre os tecidos epiteliais, né? Vamos colocar, por exemplo, lá, tem que ter algo no meio do tecido, né? Para preencher esse espaço que está ali, né? Para a gente ter substância no nosso corpo, né? Esse é o tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele tem essa capacidade de preencher. Só que esse preencher pode ser de tantas formas que ele pode exercer outras funções que vai acabar fazendo com que ele seja separado em vários tipos aqui, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é formado por células, mas ele também tem o que nós chamamos de matriz, tá? Matriz é uma substância que está associada a essas células. Então, você tem lá células, várias células formando esse tecido, né? Porque o tecido é um conjunto de células, só que no meio dessas células tem uma substância ali no meio, tá? Então todo tecido conjuntivo tem essa substância ali no meio, tá? E essa substância nós chamamos de matriz, tá? Então o primeiro tecido conjuntivo que a gente vai ver é o tecido conjuntivo propriamente dito, é aquele que preenche espaço, tá? Então, nossa pele, que é um órgão, tá? Não é um tecido, nossa pele, ela tem tecido epitelial, mas embaixo desse tecido epitelial, ela tem um tecido propriamente dito que ocupa espaço, tá? Esse propriamente dito aqui, ele vai ter, né, as células dele aqui no meio. E uma substância matriz, tá? Que é praticamente uma substância que nós chamamos de colágeno, tá?
Professor, o que é colágeno? Colágeno é uma substância meio elástica, assim, tá? Ela estica, mas ela tem uma certa firmeza também. Ela tem essa capacidade de ser firme, mas ela é um pouco elástica. Por isso que a nossa pele, tá? Ela consegue dobrar, assim, mas ela também não perde a sua forma com muita facilidade. Tá? Então ela tem essa capacidade de ser elástica, mas ela é firme. Tá? Então esse é o colágeno. Tá? O colágeno está presente em várias substâncias, e uma das coisas que a gente sempre fala assim, o colágeno, os meus alunos falam, mas professor, tem aquele creme de pele que tem colágeno. Colágeno é uma substância muito grande, tá? Ele não entra pelos poros da pele, ele não passa. A nossa pele não absorve colágeno, você tem que comer, ingerir colágeno para que o colágeno seja digerido e depois produzido pelo nosso corpo para ocupar a nossa pele. Tá? É importante ingerir colágeno, né? Mas não passar na pele, tá? Passar na pele não adianta nada, tá? Não adianta aqueles cremes da Nivea, da Natura, que tem tudo colágeno. Tem um pouco de verdade ali, né? Não estou falando que existe ciência atrás daquilo, né? Mas também tem um monte de marketing em cima disso, né? Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, tá? Então, o colágeno, né, que a gente come lá da gelatina, por exemplo, né, tem bastante colágeno na gelatina, né, ele vai ocupar esse espaço no meio do tecido propriamente dito. Tecido propriamente dito, frouxo ou denso, tá? O frouxo, deixa eu ver aqui, deixa eu colar que agora fugiu aqui. O frouxo ele tem menos colágeno, tá? Desculpa, mas o frouxo ele tem menos colágeno, menos matriz e mais células, tá? O tecido denso, né, ele tem mais matriz, né, mais denso e menos células, tá? Então, é sempre frouxo, né, frouxo, menos matriz, mais células. Denso, mais células, menos matriz, tá? Menos colágeno. Tá? Deixa eu ver se eu falei certinho. Não, desculpa, de novo. Vamos corrigir aqui. Frouxo, menos colágeno, menos matriz, tá? E mais células. Denso, mais matriz e menos células, tá? Então, denso tem mais matriz e menos células. Eu acho que eu falei certo na primeira vez e me confundi depois. É importante a gente ter uma colinha às vezes ali na apostila, porque é muita informação. Eu sei disso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é a função, tá? Não importa frouxo, denso aqui, coisas do tipo, não, tá? É a função. Ocupar esse espaço, tá? Dar certa firmeza para o tecido, tá? Para o órgão, tá? Isso sempre que a gente estiver falando disso, é tecido propriamente dito, tá? Então isso que é importante. Cartilaginoso. Cartilaginoso, ele é uma cartilagem, né? Também é meio parecido com o propriamente dito, só que ele dá uma certa rigidez, né? Cartilagem do nariz, né? Ele não é tão mole quanto a nossa pele, né? Cartilagem aqui da orelha, ele tem essa elasticidade ainda, né? Mas não é tão grande quanto a da pele, que dobra com muita facilidade, por aí vai, né? Então, o cartilaginoso é um outro tipo de tecido conjuntivo. Tecido adiposo, tá? São formados por células que nós chamamos de adipócitos, que armazenam gordura. Lembra que eu falei que a célula animal não tem vacúolo? Aqui eu já jogo aquela regra fora. Porque os adipócitos, as células que formam esse tecido, tá? Ele armazena gordura. Então a matriz do tecido adiposo é a própria gordura, tá? Esse é um tecido importantíssimo para o nosso corpo. Às vezes a gente martiriza a gordura falando é uma coisa que não deve ser comida, mas é muito importante, porque além de formar as membranas da nossa célula, como a gente já viu, tá? Ela também é importante, tá? Para algumas outras funções. Por exemplo, o tecido adiposo, né? Ele acaba amortecendo choques mecânicos do nosso corpo, né? Protegendo alguns órgãos vitais do nosso corpo, tá? O tecido adiposo ele também serve como um isolante
um isolante térmico. Eu ia falar temporal, que coisa. Isolante térmico. Esse isolante térmico, né, faz com que a gente não perca tanto a temperatura do nosso corpo, que é importante estar sempre em 36 graus, 37 graus por ali, né? Entre esses dois grauzinhos ali tem que estar sempre ali. Então é importante que o corpo não perca tanta temperatura. E quem faz isso é o tecido adiposo, tá? Tecido ósseo, tecido rígido, matriz principalmente, tá? Entre outros sais, mas é uma matriz formada por cálcio. Embora o tecido ósseo, a gente pensa, osso, coisa morta, coisa do tipo, não. O osso é um tecido muito vivo e muito metabólico, tá? Ele trabalha bastante, tá? Então tem células ali no osso, mas essa matriz é mais rígida porque ele vai dar sustentação no nosso corpo. Função do tecido ósseo, sustentação, tá? E o tecido sanguíneo, né, que a matriz é líquida, é a água, né? É o plasma do sangue, né? E as células são os hemócitos, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e outras plaquetas e por ali vai, né? Outras células. E o tecido sanguíneo ele tem função principal transportar substâncias para o nosso corpo. Tá? Lembra que eu falei que a água era um solvente universal? Essa é a principal função do tecido sanguíneo. É transportar substâncias do nosso corpo. Tudo que a gente ingere é o sangue que transporta no nosso corpo. Tá? Então o sangue ele vai transportar oxigênio, ele vai transportar resíduos, ele vai transportar gás carbônico, ele vai transportar nutrientes. Tudo que o nosso corpo precisa de um lugar para outro, que vá de um lugar para outro, quem leva é o sangue. Tá? Terceiro tipo é o tecido muscular. Nós temos 3 tipos de tecido muscular. O tecido muscular ele é muito importante para a locomoção. Ele está ligado a movimento. Tá? Então, esse movimento ele pode ser feito por um tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido estriado esquelético, tá? Estriado de estrias, olha lá, estrias, tá? As fibras musculares têm estrias. E esquelético porque ele está associado a um osso, tá? Então, ele permite os movimentos que eu estou fazendo aqui, por exemplo, tá? Aqueles movimentos que eu penso para fazer, tá? É um movimento voluntário e é um movimento rápido. Pensei e fiz, ó, tá? Estou fazendo esses movimentos enquanto estou pensando aqui, né? Então, é um movimento rápido e voluntário, tá? Tecido estriado esquelético. Tecido estriado cardíaco, as fibras elas estão mais unidas, mais grudadas, quase que formando um emaranhado entre elas, né? E as células quase que fundidas, né? E esse estriado cardíaco aqui, embora seja um movimento bem rápido também, é um movimento involuntário. Você não pensa para o seu coração bater, tá? Você não tem que falar, coração bate agora, bate de novo, não bateu o coração. Não pode parar, o coração não pode parar. Então, o estriado cardíaco está ligado a movimentos rápidos, que acontecem muito rápido, mas são involuntários, você não precisa pensar para fazer. E o tecido muscular liso, tá? As células estão grudadas uma na outra, tá? E estão associadas a movimentos involuntários, que você não pensa para fazer, mas movimentos devagares, esses movimentos são lentos. Tá? Então, uma célula ela começa a contrair, né? essa questão da contração da célula muscular, né? Da fibra muscular, e ela vai puxando a outra. Então, como uma vai puxando a outra, esse movimento é lento, tá? E isso acontece, por exemplo, nos movimentos peristálticos do nosso corpo, né? Aqueles movimentos internos do nosso corpo, né? Então a comida você coloca para dentro, a língua, né? Um tecido rápido, né? Está associado a um osso, estriado esquelético, mas o resto, para a comida descer, o movimento lá do intestino e assim por diante, é um movimento devagar que é feito por desse tipo de tecido muscular liso, tá? Então, uma das características do tecido muscular, ele é formado por fibras, né? Todos eles, fibras. Essas fibras podem ser estriadas ou não. Aqui, ó, não tem estrias, tá? Aqui, quando tem estrias, o movimento é rápido, tá? E
Quando não tem, o movimento é devagar, porque é um movimento mais lento para puxar uma fibra a outra, enquanto essas estrias aqui possibilita, né, esse movimento de contração e relaxamento, né, que é sempre contrai, relaxa, contrai, relaxa, como a gente vai estudar mais para frente, quando a gente estudar o sistema locomotor, né, a gente vai ver essa questão do contrair, o relaxar, né, que é mais rápida do que esse movimento liso, que é bem devagar, porque uma fibra vai puxando a outra, então é mais devagar, tá? Uma das características da célula muscular, tá, da fibra muscular, é que ela tem actina e miosina. São duas fibras muito importantes, muitas proteínas muito importantes, que possibilita esse movimento, tá? Enquanto as outras células têm um movimento limitado, as fibras musculares elas têm um movimento mais amplo, porque ela tem isso aí. E acima de tudo, vocês podem ver que tem vários núcleos que eu desenhei aqui, tá? Porque essas células precisam, né, de ter uma certa capacidade, e acima de tudo essas células aqui são cheias de mitocôndrias, porque elas precisam de muita energia, né? O movimento gasta energia, então essas daqui elas vão estar sempre cheias de mitocôndrias para fazer essa produção de movimento, enquanto as outras organelas não são tão importantes, então elas deixam um pouco de lado, menos lisossomos, menos complexo de Golgi, porque ela não vai transportar nada para fora, ela só vai fazer movimento. Essa é a função do tecido muscular, né? Então, a mitocôndria é a organela mais importante para essas células aqui, tá bom? Vou dar uma pausa aqui. Voltei da pausa aqui nesse momento aqui que era só para apagar o quadro e colocar o último tecido, que é o tecido nervoso, tá? Desculpa aí essa pausinha, tá? Então, o tecido nervoso, ele tem essa função de transmitir informações do nosso corpo, tá? Então, o tecido nervoso que forma o nosso cérebro, medula e os nervos e assim por diante, ele vai transmitir informações. E ele vai ser formado por essa célula aqui especial, tá? Essa célula meio em formato de estrela ali que está aparecendo, né? Chamada neurônio, tá? Então, o neurônio, ele vai ter 3 partes. Dendrito, que são esses bracinhos menores. O corpo celular, que é essa parte do meio aqui. E esse bração aqui que se chama axônio, tá? O axônio aqui, ó, como vocês podem ver, eu coloquei de vermelho, não sei se está dando para ver muito bem aí, tem essa bainha de mielina, tá? Essa bainha de mielina, ela possibilita o impulso nervoso viajar. Então, o impulso nervoso que vem aqui do dendrito, tá? Ele é criado aqui no dendrito, passa pelo corpo celular e depois que chega aqui essa bainha de mielina, tá? Ela acaba criando um ambiente ali em que o impulso nervoso não pode mais parar. Então, aqui é um ambiente isolado, né, que esse impulso elétrico criado vai viajar do começo ao fim, sem que o neurônio gaste tanta energia nisso. Só que para você ter uma noção, o neurônio ele é uma célula tão especializada, tá? Tão como é que eu posso dizer? Tão focada naquilo que ela tem que fazer, porque ela tem que transmitir informação, ela vai controlar o corpo inteiro nela, ela vai reagir a estímulos, ela vai, então, ela receber uma informação, ela tem que processar aquela informação e já responder, e assim, essa transmissão de informação que o sistema nervoso acaba fazendo, que a gente vai estudar mais pra frente, né? Tem que ser tão rápido, tão especializado desse neurônio, né? Ele é tão especializado que ele não consegue nem comer sozinho, para vocês terem uma noção, tá? Então existem outras células no tecido nervoso chamadas gliócitos que vão fazer essa função de alimentar o neurônio, tá? Porque ele precisa dessa energia, ele precisa se alimentar, né? Como qualquer ser vivo, como a gente viu, mas acima de tudo ele não tem essa capacidade sozinho, porque ele é muito especializado, ele tem que se focar muito para fazer esse processo de interpretação, de transmissão, de reflexão, e tudo isso demanda uma certa especialização do
tecido nervoso, tá? Então, embora nós temos muitos neurônios no tecido nervoso, existem outras células também ali no tecido nervoso que são importantes para que ele funcione como um todo, tá? Então, o tecido nervoso, neurônio, gliócito. O neurônio, ele tem essas regiões, dendrito, corpo celular e axônio. O axônio, ele normalmente é revestido por uma bainha de mielina, tá? Então, tem uma capa mielínica ali, né, que vai fazer o processo de isolamento para que o impulso viaje, o impulso nervoso elétrico, né, que é o impulso elétrico, viaje com mais facilidade, tá? E o impulso nervoso, então, sempre segue essa aqui, ó, dendrito, corpo celular, axônio. Aqui vai encontrar outro dendrito de outro neurônio, que vai dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, e até chegar no destino final, que essa informação vai ser processada e respondida se necessário, tá bom? Então são 4 tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E aqui a gente encerra a aula. Desculpa ter me alongado aqui, espero que tenha dado para condensar. Vocês façam os exercícios e nos exercícios, se tiverem dúvida, mandem para mim. A gente tenta resolver essas dúvidas. Se não der, a gente corrige os exercícios nas lives e tira as dúvidas nas lives, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima live.